E ainda falando do 8 de janeiro, uma outra informação importante: a sindicância aberta pelo Gabinete de Segurança Institucional para investigar a conduta de servidores do Palácio do Planalto durante a invasão do dia 8 de janeiro aponta que a ordem para prender os invasores só veio depois que muitos já haviam sido liberados. Segundo o jornal Estadão, o comando inicial era para evacuar o prédio. A orientação do general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, para prender os manifestantes só teria vindo após a resistência dos vândalos em deixarem o Palácio do Planalto. O coronel André Luiz Garcia Furtado, então coordenador-geral de segurança de instalações do GSI, disse que a mudança de comando chegou a gerar um desentendimento entre oficiais do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal no prédio. O material reunido foi compartilhado com o Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade, e esse era um tema sobre o qual pouco se falava, né? Assim que aconteceu o 8 de janeiro, né? Era um tabu, né? A falar sobre a possibilidade de infiltrados, mas será que agora, a partir da revelação dessas novas informações, esse debate pode ser reaberto, Zé? Temos 2 minutos. Houve algo muito estranho naquele dia, muito estranho. Eu frequentava, fazendo cobertura, todas as manifestações, e fui em frente ao quartel, ao QG aqui em Brasília, e achei muito estranho, não eram as mesmas pessoas. Houve, é claro, a chegada de vários ônibus, isso foi relatado até pela Polícia Rodoviária Federal, e desdenharam dessa possibilidade de chegada de gente nova. Lá em frente, o QG, havia claramente uma desconfiança entre os novos que estavam chegando. Eles estavam mais agressivos e algumas pessoas diziam: olha, aqui a gente não faz esse tipo de coisa, aqui a gente não agride as pessoas que passavam um carro com um adesivo de outro partido político, né? No caso, algum carro com o adesivo do PT, eles agrediam. Não é para fazer assim. Mas naquele dia perdeu o controle, e o que tem que ser investigado é exatamente o que fez aquele pessoal perder o controle e cometer aquela atrocidade de quebrar tudo no Congresso, no Supremo e no Palácio do Planalto. Ali nas imagens, eu vi claramente debates, discussões entre o pessoal da Polícia Militar e o pessoal do Exército. O policial dizendo para o outro: está louco? Tem que prender. E o outro dizendo: não, nós só vamos tirar. Não, tem que prender. E foi o que acabou acontecendo. Prenderam alguns, outros. Não havia nem como prender a todos que entraram no Palácio, que entraram no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. É preciso saber o que levou a massa a cometer aquele ato, que eu até hoje não vi ninguém defendendo. Antes de seguirmos, vamos ver como é que está a nossa enquete. Já está no ar a pergunta de hoje, lá no site da Jovem Pan e também no Twitter. Está aí na tela. A pergunta hoje é a seguinte: Bolsonaro deve temer possíveis delações de Cid e Torres, sim ou não? Para votar é bem fácil, você acessa o site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, ou o Twitter, o perfil @JovemPanNews. E Cláudio Dantas, também em 2 minutos, Dantas, queremos te ouvir sobre essas novas informações, sobre essas possíveis falhas no esquema, na operação do GSI no dia 8 de janeiro. Dantas. Olha, Brown, é muito interessante porque esses depoimentos dessa sindicância interna, quer dizer, são depoimentos de integrantes do GSI que receberam ordens de cima. E eles dizem que a ordem era evacuar o prédio. E o que nós vemos naquelas imagens, e podemos ver, basta colocá-las aqui para rodar, é exatamente isso. Você percebe nas imagens que foram mantidas em sigilo até que começaram a ser vazadas. Nós também colocamos a mão nessas imagens, divulgamos aqui também para os nossos espectadores, e nessas imagens está lá o Gonçalves Dias assessorando, junto com os subordinados dele, assessorando os manifestantes, assessorando os manifestantes por onde eles deveriam deixar o prédio. No depoimento do Gonçalves Dias, ele disse que não, que disse que estava levando as pessoas para o segundo andar, para que elas fossem todas reunidas e detidas. E agora essa versão ela é desmontada. E ela é desmontada, a versão do Gonçalves Dias, e a versão desses investigados, desses integrantes do GSI que deram esse depoimento da sindicância interna, esses depoimentos são corroborados pelas imagens. Percebam? Então nós temos a verdade vindo à tona. E a minha pergunta é: por que o Gonçalves Dias ainda não está preso?
Por que o Gonçalves Dias não foi convocado para uma nova audiência? Ou qual o depoimento que ele deu nessa sindicância? Ele recebeu essa orientação de alguém, do presidente da República, ou tomou a decisão por conta própria? Existe uma cadeia de comando, os subordinados do GSI, as pessoas que integram, tanto civis como militares, todos esses funcionários respondem a uma única pessoa. Estava no topo da cadeia, que é o general do Lula. General do Lula, um amigo do Lula, amigo da Marisa, amigo de longa data, uma pessoa que realmente, ele inclusive resgatou agora no 3º mandato, ninguém esperava que ele fosse chamado para assumir o GSI, e foi chamado, foi colocado nessa posição. As imagens, elas já eram flagrantes, e agora com esses depoimentos, elas são traduzidas. Então, assim, a CPMI, que será instalada, se tudo der certo, na semana que vem, tem de convocar imediatamente o Gonçalves Dias e esses funcionários que deram esse depoimento. Agora, o que a gente espera também é que o Alexandre de Moraes tome uma atitude equânime em relação a alguém que, ao que tudo indica, foi omisso ou conivente. Você, Mota, 2 minutos. Um dia nós saberemos exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não se sabe muito bem quando esse dia chegará. Enquanto esse dia não chega, existe uma narrativa oficial e um preço a se pagar por discordar dela. As imagens das câmeras do GSI causaram muita surpresa, porque não estavam exatamente de acordo com a narrativa oficial. Aí, a narrativa oficial começou a ser remendada. Existe um sociólogo holandês chamado Geert Hofstede, que estudou a diferença entre as culturas nacionais. Segundo ele, culturas como a cultura brasileira apresentam o que ele chama de grande distância de poder. É uma diferença imensa de poder entre quem está em cima e quem está embaixo da pirâmide social. Em outras palavras, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um movimento importante que nós tivemos, né, Pavia, importante ressaltar isso, foram as exonerações no próprio Gabinete de Segurança Institucional, mais de 80 servidores que agora nas últimas semanas, no final de abril, deixaram o Gabinete de Segurança Institucional justamente enquanto estava aberta essa sindicância e que terminou na elaboração desse relatório. Pavia, 2 minutos. Aliás, o que não poderia ser feito, porque para você dispensar durante uma sindicância, você tem que terminar a sindicância. É tudo muito estranho. É tudo tão estranho que, veja, dizem que este foi o pior crime contra a democracia brasileira. Palavras do próprio governo Lula. O que nós estamos vendo aqui, nós sabemos desse envolvimento de pessoas do GSI por conta de um vazamento. Se não fosse o vazamento, nós, povo brasileiro, estaríamos sendo feitos ainda de imbecis. Vazado, não tem como esconder. Tem uma versão, né, do G. Dias. Estava reunindo todo mundo para prender todo mundo num andar. Aí passou um e falou assim, eu posso levar esse extintor para quebrar uma casa? Pode, claro que pode. Por favor, quer uma ajuda para carregar o extintor? Aí a pessoa pega o extintor na cara dele e vai. Ou seja, não cola. Então nós temos aqui, a partir do momento em que G. Dias fala que a finalidade era uma, e as imagens e a sindicância mostra que a finalidade era outra ou que ela não existia, G. Dias, ele já cometeu um outro crime, que é tentar obstruir a investigação. Agora, por que é que não se prende o G. Dias? Por que é que esses vídeos não vieram à tona antes de serem vazados? Por que é que não foram analisados antes do relatório? Por que é que a Polícia Federal, que está agora, neste momento, investindo grandes esforços, deslocando um enorme contingente para descobrir, saber o que é que aconteceu nas rodovias durante a eleição? Ou seja, por que é que está se tentando elucidar um crime que não prejudicou ninguém, porque ninguém deixou de votar, e não se está destacando
o mesmo contingente não se está dando a mesma importância para um crime tão bárbaro quanto esse do 8 de janeiro? Por que que a imprensa, que faz parte da base do governo Lula, não está nem aí para a incongruência do que falou o G. Dias, com o relatório da GSI, com as imagens, com o fato dele não estar preso, e está mais interessada num crime em que não teve vítimas, que foi o caso das rodovias federais? Nós só temos interrogações, e as interrogações deixam o povo bastante a risco.